Todo mundo que vem no canal sabe que eu sou fã de Station Wagons, sabe que eu sou fã das Variant, na gama de carros da Volkswagen, mas elas estão entrando em extinção. Já há muito tempo a gente não recebe grandes Variants, grandes Station Wagons, grandes peruas na linha Volkswagen, depois do falecimento da Golf Variant, que foi a última ofertada. Mas lá nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, a história era um pouquinho diferente. A gente tinha a Paraty em linha e o saudosismo nos leva a conversar um pouco sobre esse carro que vocês no canal pediram para eu mostrar. Essa é uma 16 válvulas GTI e por isso que ela é tão legal, além do nosso saudosismo da antiga Paraty. Bora para o review da Paraty GTI 16 válvulas. Buenas! Sejam bem-vindos ao Vento, Luciano Jacob quem vos fala, proprietário dessa oficina mecânica que fica aqui em Curitiba, onde a gente atende Volkswagens e Audis modernos. Pois é, vocês estão vendo uma Paraty geração 3 atrás de mim, anos 2000. O que ela está fazendo aí, Luciano? Esse é um cliente especial, é um cliente da casa, é um cliente que já traz todos os outros Volkswagens modernos dele, Tiguan, Q3, o irmão, a prima, a tia, todo mundo. E aí ele pede eventualmente para a gente fazer uma manutenção básica no carro dele, uma troca de óleo, uma troca de fluido de freio, e por isso que a gente tem uma Paraty G3 GTI aqui atrás de mim. Não é o nosso carro costumeiro, não é o carro que a gente pega para fazer grandes manutenções. Inclusive o dono desse carro sabe que quando precisar de manutenções mais pesadas, que envolvam peças, que envolvam peças mais difíceis de ser encontradas, infelizmente a Vento não consegue ajudar porque a gente não faz restauro mecânico. Estou esclarecendo isso logo de cara porque eu sei que muitos dos senhores querem ser clientes nossos, mas a nossa linha de trabalho é de 2010 para frente, no reparo, revisão, reparo mecânico inclusive pesado, se precisar de retífica, mas de veículos 2010 para frente e na reprogramação de potência. Mas não íamos perder a oportunidade, vocês viram lá no vídeo do A5, review do A5 2019, que está aqui para quem não quiser assistir. Muitos dos senhores viram a Paraty estacionada na vaga, aguardando a hora dela de fazer manutenção, porque ela veio inclusive sem prazo de entrega, e vocês me pediram para fazer um review dela e é por isso que eu estou aqui, para mostrar ela, e foi legal de colocar ela no elevador, inclusive para vocês verem o nível de conservação surpreendente que essa Paraty GTI 16 válvulas anos 2000 está. Para quem não conhece, esse carro é muito interessante por causa disso aqui, ó, vem cá. Esse belo 2.0 16 válvulas que resta no cofre dela aqui na posição longitudinal fez a diferença desde a segunda geração do GTI na Volkswagen. O Gol, obviamente, foi quem apresentou a primeira geração GTI, mas a Paraty veio no seu encalço. A Saveiro, infelizmente, nunca teve a oportunidade de receber o 2.0 16 em seu cofre. Tivemos apenas uma versão que se chamava TSI, que não tem nada a ver com aquele motor que a gente mexe aqui na Vento. A versão TSI era uma versão 2.0 8 válvulas que entregava ali um acabamento de GTI na Saveiro. A Paraty GTI recebeu a primeira configuração com o 2.0 16 válvulas de 145 cavalos na Paraty geração 2, a Paraty que a gente chama de bolinha, que honestamente eu acho linda também, até pelo fato dela ela ter sido ofertada em versão 2 portas. Eu tive por muito pouco tempo uma 99 4 portas na cor branco nacar. Os acessórios da linha da bola, os acessórios da linha da Paraty G2, eles eram mais extensos inclusive do que na linha G3. Esse carro não apresentou mais o interior bicolor, não apresentou mais kit aerodinâmico, não apresentou mais subwoofer na tampa traseira, mas ele trazia um acabamento interno que para muitos é muito melhor. A terceira geração da família Gol, que na verdade era apenas um facelift da segunda geração, ela tinha um interior muito mais acertado com os anos 2000, aquele painel em duas cores, azul e vermelho, e depois a gente vai mostrar a interna desse carro para vocês que é bem legal. Esse modelo de carro é bem bacana, por quê? Porque ele já vinha, além de super potente, além de segregar a diferença entre as Paratys na terceira geração, tínhamos uma Paraty 1016 válvulas aspirado, tínhamos uma Paraty 1016 válvulas turbo a partir do ano de 2001, tínhamos Paraty 1.6, 1.8 e inclusive 2.08 válvulas, versão crossover, mas a GTI era quem entregava o maior desempenho, obviamente, até para poder respeitar, fazer jus à sigla do Gran Turismo Injection. Esse carro aqui tem inclusive opcional de ABS e airbags, o que é bem bacana, e a G3 foi ofertada apenas em versão 4 portas. Inclusive é muito difícil você distinguir uma GTI G3 de outras Paratys, porque tanto as rodas originais em aro 15, quanto os faróis de duplo foco, quanto as grades
Ou seja, vários itens estéticos que a GTI tinha, as outras Paraty também podiam receber. As grades com meia, as versões turbo receberam, os faróis duplo foco eram opcionais em várias versões e como ela não tinha a oferta de 2 portas, apenas de 5 portas, ou 4 portas para passageiro e uma para o porta-mala, a versão de 4 portas, 5 portas podia ser encontrada em qualquer versão. Não havia muitos diferenciais estéticos que você batesse o olho e falasse, lá vem uma GTI. Isso ficou muito marcado pela terceira geração, porque não havia aquele apelo visual pela GTI como havia tanto na geração bola quanto no saudoso GTI quadrado, que apenas o Gol recebeu a sigla lá até 1994. Vamos dar uma olhada por baixo desse carro que eu quero mostrar para vocês o nível de conservação dessa Paraty verde, que é uma Paraty maravilhosa. Ela me faz lembrar a minha Paraty. Eu tive uma 16 válvulas turbo 2001, que também gostei muito, aproveitei muito, era um carro maravilhoso, que a gente inclusive não atende aqui, mas eu podia trazer até um review se houvesse oportunidade daquele motor 1.0 16 válvulas, que foi o primeiro downsize do Brasil. Vamos erguer esse carro para mostrar para vocês aqui por dentro. 22 anos se passaram e, além disso, muitas histórias esses carros têm para contar e, às vezes, a história, o final dela não é muito feliz. A maior parte desses carros foi usado de maneira esportiva, acabou em mãos de quem não guiava direito, não sabia guiar de maneira esportiva. Então esses carros sofrem muito acidente, correm muito risco, então é muito difícil de encontrar um carro desse em excelente estado de conservação. Mas esse exemplar é diferente. Essa Paraty está em bom estado de conservação, a gente consegue olhar por baixo dela e ver que ela recebe manutenções adequadas, ela ainda está em uso, o que eu acho muito legal. A gente tem que diferenciar sempre o carro de colecionismo, o carro que fica apenas parado, guardado, do carro que está em uso, mesmo que esporádico, mas o carro que está ali no dia a dia. Esse carro, inclusive, está aqui para poder trocar fluidos, pessoal. A gente está trocando óleo e trocando fluido de freio dela e fez uma revisão rápida ali no alternador, trocando o regulador de voltagem, rolamentos e tal. Então, qual que era a maior diferença na GTI? Com certeza era a mecânica. A gente pode observar já o 2.0 de 16 válvulas, que tinha ali potência dos 75 cavalos por litro, aproximadamente, e a transmissão desse carro, muitos não sabem, mas era uma transmissão muito semelhante à mesma, como o pessoal na internet gosta de dizer, a mesma que era usada nos Passats 1.8 turbo, obviamente que em relações, engrenamentos diferentes, mas a caixa de câmbio visualmente, o modelo utilizado nos GTIs 16 válvulas, era o modelo do Passat B5, o modelo do Passat que foi vendido como alemão, 98 até 2004 aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada por baixo desse carro. O projeto, é interessante vocês observarem isso, que em relação a projeto estrutural, esse veículo ele é uma Paraty bola. Como eu falei para vocês, um facelift muito bem acertado em cima da G2, o design da G3 foi aclamado pela crítica na época, pela imprensa, até pelos próprios usuários. Todo mundo gosta e considera o G3 a melhor geração da família Gol. E a gente consegue observar por baixo que a plataforma do carro, na verdade, ela não mudou em nada no caso da plataforma do G2. E isso, quando você vai olhar um carro antigo, um carro de 20 anos, como é o caso dessa Paraty, é o ponto alto, tá, pessoal? Eu costumo dizer que, assim, estética é fácil de reparar. Mecânica, a dificuldade vai estar em peças, mas também se repara. Agora, a estrutura de veículo é muito difícil de você recuperar. Então, se você está procurando um carro como esse para poder chamar de seu, compra um carro de boa estrutura. Mesmo que você vá gastar muito dinheiro em motor, a estrutura do carro às vezes custa mais do que a mecânica, nem sempre, mas às vezes custa mais do que a mecânica e ainda assim vai ser uma estrutura que foi feito um reparo artesanal. Mecânica não. A mecânica, o reparo tem grandes chances de sucesso, quanto que na estrutura você não tem. Nem sempre você tem a chance de sucesso para ter um carro íntegro. Então, estética se conserta rápido e barato. Mecânica tem a possibilidade se você achar peças. Estrutura não. E a estrutura da Paraty e do Gol geração 3 é a mesma estrutura da geração bola, tá? Que é a mesma estrutura do G4. Por isso que eu costumo dizer que, na verdade, o Gol, em questão de design, teve 7 gerações, mas em questão estrutural, nós tivemos apenas 3 gerações. A geração quadrada, a geração bolinha G3 G4 e a geração do Gol G5, G6 e G7 agora. Na interna, a gente já entra aqui e já se sente nos anos 2000, né?
o painel com a luminosidade azul e os ponteiros vermelhos, os botões do vidro elétrico todos no console central, para quê? Para economizar chicote nas portas, né? Mas todo mundo achava legal, porque o passageiro também tinha acesso aos botões. Abertura elétrica de porta-malas, e esse carro tem airbags, né? Um opcional que era uma novidade nos anos 2000. A Paraty era um carro, imaginem que era um carro vendido, né, o carro da família brasileira, a Station Wagon da Volkswagen para a família brasileira, e agora ela contava também com opcionais que apenas o Passat tinha, apenas o Golf também tinha como opcional. A interna da G3, eu não sei se vocês já perceberam, já repararam, é onde fica mais evidente nas laterais de porta de que a G3 não passa de um facelift da geração 2. Existiram gerações 3 com lateral de porta de G2, e se você pegar uma Paraty 4 portas G2, uma Paraty 4 portas bolinha, ela vai ter a interna da G3. Então isso aqui não é nada mais do que um facelift. Essa lateral de porta é a lateral de porta que todo mundo gosta e fala mal da lateral de porta da geração G2. Volante de 4 raios quando tinha airbag, volante de 3 raios quando não tinha airbag, que eu achava inclusive mais bonito. O painel ficou conhecido na geração GTI pela cor única, exclusiva dele, que era uma cor mais escura, uma cor preta. Quando você pegava esses carros em 1.6, 1.8, 1.0, nas outras versões, era uma cor bem clara, e nas versões turbo era um cinza um pouquinho mais escuro, mas não preta como no GTI. E os bancos, esse sim uma grande diferença, porque tanto a Saveiro quanto a Paraty receberam trilhos mais ergonômicos, com regulagem milimétrica e um acabamento todo diferenciado, e apenas a GTI e a Turbo recebiam esses bancos. Quando você pegava uma Paraty, um Gol, mesmo que geração 3, mais básico, aí os trilhos eram os trilhos simples, os trilhos do G2, que inclusive continuaram sendo usados nas versões G5 e G6, aquele modelo de trilho simples com o dentilhado no meio do banco e sem a opção de regulagem de altura. Aqui já vinha a opção de regulagem de altura, mesmo que por manivela, mas também milimétrica. Já o pessoal falava assim, é o banco do Polo, porque o Polo estava chegando no mercado e tinha esse tipo de acabamento. Eu honestamente prefiro quando a interna é ainda em tecido, mas muitos desses carros já receberam o couro lá naquela época. Por quê? Porque o custo da Paraty, o custo do Gol era tão elevado que as pessoas que compravam esse carro já queriam um pouco mais de luxo, um pouco mais de sofisticação, então naturalmente eles aplicaram couro ao longo do tempo. Encontrar um painel de G3 com tudo no lugar, sem nenhuma peça quebrada, isso é realmente muito difícil. E é aí que entram os entusiastas que começam a recuperar cada parte desses carros e fazer um trabalho que eles estão, na verdade, perpetuando um pedaço da história da Volkswagen no Brasil. Honestamente, eu não conheço uma outra marca nacional, se a gente comparar aí com Fiat ou com Chevrolet, talvez os Opaleiros, mas eu não conheço nenhuma outra marca nacional que tenha essa paixão, que desperte essa paixão, como a Volkswagen desperta nos seus proprietários, que todos eles se tornam entusiastas. As pessoas gostam de Volkswagen, querem cuidar dos Volkswagens. Isso para mim é algo que eu conheço bem de perto, porque eu sou exatamente assim. O ponto alto das Station, né? Obviamente, o porta-malas, né? O que chamava muita atenção na década de 2000, porque esse era um carro que você comprava com o mesmo aspecto que a gente já estava familiarizado do Gol, mas com um porta-malas gigantesco. Isso se perdeu ao longo do tempo. Hoje o mercado passou a aceitar melhor sedãs e hoje aceita muito melhor os SUVs. SUVs nada mais do que o espaço que as Station oferecia, só que com uma altura relativa ao solo ligeiramente um pouco mais alta. Eu digo ligeiramente porque os SUVs de verdade que são capazes de atacar off-roads são muito maiores, eles têm 4x4 e não é o caso do que a gente observa hoje. A gente observa hoje pseudo-SUVs, mas esse seria um outro assunto, né, pessoal? Então as Station era para mim uma opção super interessante, infelizmente hoje não estão mais disponíveis no mercado, a Volkswagen não vende mais nenhuma. Fato curioso, Portugal e Alemanha continuam sendo os best-sellers, vendem mais do que hatches ou sedãs. As versões Station Wagon, talvez por uma questão cultural, uma questão de que eles enxergam que esse veículo é mais econômico, ele tem melhor aerodinâmica, ele tem uma melhor dinâmica veicular, mais seguro do que um SUV, então eles continuam preferindo comprar Station Wagons face aos SUVs, face a carros grandes que consomem combustível desnecessariamente. Eu sou fã do carro, não tenho nem o que falar, gosto de Volkswagen, gosto de Stations, então para mim essa Paraty vai ficar sempre marcada, até porque nos anos 2000 a gente tem que lembrar, a geração bola, ela foi a Station Wagon, a segunda Station Wagon mais rápida do país, ela perdia apenas para a GM Suprema
3.0, ok? A GM Suprema 4.1 não era mais rápido que a Paraty GTI. A Paraty foi a segunda station mais rápida do país e depois, nessa geração 3, tinha uma station que deixava lá para trás, que era a Marea Turbo Weekend. Naturalmente, a Marea tinha uma diferença de potência, de entrega de torque muito maior, mas a Paraty continuava sendo uma opção super interessante, ainda mais na versão 2.0 16 válvulas. Deixo vocês com algumas imagens da Paraty. Até o próximo vídeo. But it's what we do to get to the top. Yeah, yeah, yeah. A larga maioria, né? Ótimo, só que não abriu. Droga.